porque o caminho dos justos o Senhor conhece, mas o caminho dos ímpios perecerá. Servi ao Senhor com prazer, alegrai-vos nele, pois a sua misericórdia é para sempre. Ao contemplarmos o Monte Sião, onde paz e justiça haverá, o Cordeiro imaculado aí também estará. Os remidos ali cantarão, hinos de glória ao Senhor, felizes ali ficarão, e festa ali haverá. Oh, Monte Santo, oh, Monte Sião, onde os ímpios não passarão, e os remidos porém andarão. Oh, Monte Santo, oh, Monte Sião, onde os ímpios não passarão, e os remidos porém andarão. Aleluia. Onde ali não haverá nem tristeza que enxugue nem dor, mas a luz do Cordeiro sempre ali brilhará, e todas as nossas lágrimas o Senhor enxugará, e eternamente alegria ali haverá. Oh, Monte Santo, oh, Monte Sião, onde os ímpios não passarão, e os remidos porém andarão. Oh, Monte Santo, oh, Monte Sião, onde os ímpios não passarão, e os remidos porém andarão. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto, né? Hoje é uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração
para estar com vocês também. Nós vamos estar orando pelos pedidos, né? Os pedidos que já passaram aí, você assistiu, não é isso? Mas você é muito bem-vindo. Deus abençoe a todos que estão conosco nessa live, não é? Esteja conosco em oração, amém? E nós estaremos agora orando pelos pedidos, né? Todos os pedidos de oração que nós tivemos. E quero incluir nesse pedido também o nome do pastor Pedro Venâncio de Brito, um homem de Deus nesta obra, cujo coração, cuja dedicação foi de uma relevância tremenda, como ele estava mesmo à distância acompanhando os pastores que viajavam, procurando participar, custear inclusive. Agora ele está precisando das nossas orações para que Deus o abençoe, né? E dê força para ele vencer tudo que ele está enfrentando no momento, amém? Nós vamos estar orando, colocando nas mãos do Senhor. Eu dou bem-vindo a todos vocês que já estão comigo, outros que entrarão depois. Amanhã de manhã ela será a nossa mensagem matutina também. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado pelo dia que passamos. Agora, Pai, entramos na Tua presença em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso intercessor. Em nome dEle, te apresento todos os nomes que passaram no nosso caderno de oração. Quero incluir o pastor Pedro Venâncio de Brito, esse grande companheiro nosso que agora, Pai, está precisando que as Tuas mãos o sustentem, não só ele, mas toda a família. Nós entregamos Teu servo nas Tuas mãos, Pai. Ajuda-nos nessa caminhada gloriosa, os Teus filhos, oramos por todos eles, que as Tuas mãos poderosas, a Tua intervenção na vida deles, conceda a todos eles a bênção tão almejada, Pai. Também oro pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, pela Tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, que possamos cumprir esta missão, ó Deus, eficazmente, transmitindo a este mundo que há um Deus vivo e que pode intervir nas nossas vidas. Pai, assim eu oro pelos aqueles que já estão nos assistindo agora, que nos estarão assistindo mais tarde, aqueles que estarão nos assistindo como uma mensagem matutina, entrego todos nas Tuas mãos, Pai. Também te peço que nos prepares, ó Deus, para logo mais, 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, a nossa audiência com Deus e você, com o nosso pastor Elci Santana, ou por alguém que ele vai, ó Deus, naturalmente encaminhar. Ontem ele não pôde, a saúde não estava boa, quero entregar o Teu servo também nas Tuas mãos, pedindo a Tua graça, que as Tuas mãos estejam sobre essa vida também. Eu oro assim, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos estar agora nos preparando para a meditação. Hoje o nosso texto da meditação, ele está no livro de Jó, no capítulo 28, do verso 20 ao 28. Nós estaremos fazendo uma meditação nesse texto, não é? Mas antes eu quero fazer uma introdução, não é? Porque o tema da nossa mensagem de hoje é, né, de onde vem a sabedoria? Lucimeire Estevão, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. De onde vem a sabedoria? Vivemos numa época avançadíssima, a tecnologia, o sistema de comunicação, né? Enfim, tudo que vem às nossas mãos de maneira muito moderna, né? Há notícias do avanço da ciência e da tecnologia que chegam a nós e nos deixam profundamente surpreendidos, admirados, por vezes até desconfiados de sua veracidade e eficácia, tamanha a novidade que apresentam. As criações vão desde o aparelho do raio-x e todas as máquinas modernas que examinam o que sucede nos órgãos internos do nosso corpo, a televisão, o telefone celular, enfim, o avião, o foguete espacial, tudo de alta tecnologia. Curioso é que a gente se acostuma rapidamente com tantas e constantes novidades, que algo novo rapidamente assume ares de ultrapassado.
Ao mesmo tempo, são tantas as novidades tecnológicas e científicas que nós não conseguimos sequer tomar conhecimento de todas, não é? O que falar das pesquisas e dos debates polêmicos em torno das células tronco, não é? E ainda, o risco de todo este surpreendente desenvolvimento e da superação humana de seu próprio conhecimento é que se experimenta a sensação de onipotência da pessoa que tem um poder ilimitado, que pode tudo, de segurança por esforços próprios e de independência e autonomia com relação a Deus. Eis a questão. Com todo o desenvolvimento científico e tecnológico, o ser humano ainda precisa de Deus. Ou ele pode até mesmo salvar-se a si próprio. É loucura falar da salvação através da fé no Cristo crucificado e ressurreto para diante de tantas modernidades? Meus irmãos, eu quero então começar agora lendo Jó 28, do verso 20 ao 28, que diz: "Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu, então a viu e relatou, estabeleceu-a também, esquadrinhou." Finalmente, no verso 28, vem a resposta: "E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência." Em Jó 28, mais uma vez, o servo de Deus questiona a fonte de sabedoria de Elifaz, Bildade e Zofar, pois suas respostas não passam de uma exposição filosófica que nada tem a ver com as verdades profundas da palavra de Deus. Muitas pessoas estão em busca da verdade e outras já desistiram de buscar há bastante tempo. O problema da humanidade é que ela tem buscado a verdade em lugares que não a apresentarão de maneira satisfatória, como a filosofia natural e a ciência sem Deus, por exemplo. A única fonte confiável e satisfatória da verdade está aqui, aleluia, é a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Fora dela, só encontraremos especulações. Mas se o seu desejo é encontrar e viver pela verdade, dedique-se ao estudo da Bíblia Sagrada. Aleluia. Ela é a fonte do conhecimento de Deus e suas instruções para vivermos a melhor versão da vida que ele preparou para nós, né? Nós vamos ver que Jó encerra o capítulo com uma afirmação muito comum no livro de Provérbios, dizendo que a sabedoria está em temer ao Senhor. Né? Da onde vem? Como encontrá-la? Como apalpá-la? Não é? Luci Elvira Ferreira da Silva. Paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. O texto que ouvimos da primeira carta de Paulo, do apóstolo Paulo, não é? A comunidade cristã recém-fundada na cidade de Corinto, revela uma acirrada discussão a respeito disso. Depois da morte e ascensão de Jesus, o apóstolo Paulo e muitas outras pessoas, homens e mulheres, empreenderam a viagem missionária por vários países. Eles proclamavam uma única mensagem: nós anunciamos o Cristo crucificado, a mensagem que é ofensa para os judeus e loucura para os não-judeus, diz o apóstolo lá no capítulo 12, verso 23. Esse anúncio da salvação, como indica o apóstolo, foi recebido de diferentes formas pelos grupos que compunham a comunidade cristã em Corinto, sendo considerado uma mensagem louca por boa parte dos ouvintes. Corinto foi, no tempo de Jesus e por alguns séculos, uma cidade portuária, grega de grande importância comercial.
Por ser cidade portuária, com intenso fluxo de pessoas e mercadorias, ela ganhou a importância na arte e na cultura e possibilitou o surgimento de uma minoria abastada e de uma maioria de pessoas classe baixa. Os ricos, os abastados são sempre a minoria, né? Corinto chegou a abrigar aproximadamente 250 mil habitantes, né? E Paulo vai agora falar sobre a sabedoria de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3, 7 a 9. Mas antes de entrarmos nesse texto, nós temos no capítulo 2, quando ele se dispõe a pregar o evangelho, não é? Quando ele vai a Corinto, ele era muito preparado, tinha condições de usar dos seus conhecimentos filosóficos, seus conhecimentos gerais, né, para atrair as pessoas para ele. Mas olha como é que ele começa no capítulo 12. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo vai levar o povo a conhecer a palavra de Deus e mostrar que toda filosofia, todo conhecimento humano, ele não traz exatamente o que as vidas precisam, porque de verdade o que o homem precisa é voltar para o Senhor, é reconciliar com o Senhor, é viver assim pela fé, é viver entendendo e desfrutando da presença de Deus na sua vida. Por isso é que quando havia aquela discussão entre os coríntios com respeito, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, Leia Matos, bem-vinda, minha irmã, paz do Senhor. Ele vai exatamente derrubar essas afirmações ou essa possível segurança de alguns por suas escolhas, né? E ele vai falar sobre quem são esses homens e quem é o próprio Deus, não é? Lá no capítulo 3, ele diz isso: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo, eu sou de Paulo, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Ele agora vai falar, pois quem é Paulo e quem é Apolo? São ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que deu o crescimento. Então ele vai falar, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos, diz Paulo, cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. Em 1 Coríntios 3, 1 a 4, Paulo introduziria aquele que vive em um nível de infância espiritual, porque não é assim, não é capaz de crescer. Uma das marcas da maturidade espiritual é o discernimento, ou seja, a capacidade de penetrar a superfície da vida e ver as coisas como realmente são, não é? Porque Deus nos trouxe, Deus nos fez habitar no mundo, deu tudo que nós precisávamos, mas aí o que acontece? A invasão de Satanás, que ludibriou os habitantes e os levou a separarem-se de Deus, porque eles tiveram que serem expulsos do lugar que Deus tinha preparado. Mas então, agora o Salvador Jesus vem buscar, e Paulo, a mensagem de Paulo, é aquela mensagem de despertamento, né? Uma das marcas da maturidade espiritual é o discernimento, ou seja, a capacidade de penetrar a superfície da vida e ver as coisas como realmente são. Os não salvos, aqueles que ainda não têm o Senhor, andam de acordo com o que veem.
e realmente não veem nada, porque são cegos espiritualmente, como está aqui, né, em 2 Coríntios, capítulo 4, né, esse texto de Coríntios vai falar exatamente daqueles que ainda não são salvos. 2 Coríntios 4 diz assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a memória falhou, né? 10, 4 diz assim, porque as armas, 2 Coríntios, capítulo 10, não é, acho que é 10, acho que é 2 Coríntios, capítulo 4 que eu quero falar. Aqui, ó, é o 4:3, olha o que diz. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, né, de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que acontece? Então, os não crentes andam de acordo com o que veem e realmente não veem nada, porque são cegos espiritualmente. O cristão que está amadurecido cresce no discernimento espiritual e desenvolve a capacidade com a ajuda do Espírito Santo e entende cada vez mais a vontade e a mente do Senhor. Não é? Porque o Espírito Santo, então, nos capacita, né, para valorizar as coisas de Deus, como está lá em 4:18 de 2 Coríntios, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. As que veem são passageiras e as que não se veem são eternas. Amém? Paulo informou aos coríntios que o que eles haviam recebido e receberiam dele seria sabedoria divina e não de si próprio. Ele esclareceu as marcas da sabedoria divina. Esta sabedoria vem de Deus, não de seres humanos. A sabedoria divina fala ao crente maduro acerca do vasto plano eterno de Deus, que Deus tem para o seu povo e sua criação. Não é? Qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? Que desde a queda do homem, o plano de Deus, o propósito de Deus é trazê-lo de volta. Por isso Jesus veio, né? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, qual é o plano de Deus? Os mais sábios dos poderosos desta era não podem inventar ou descobrir esta maravilhosa sabedoria vinda de Deus que Paulo compartilhou. Esta sabedoria estava escondida, né? É por isso que ela é chamada de mistério, pois no Novo Testamento, mistério é segredo sagrado, uma verdade oculta nas eras passadas, mas agora reveladas por Deus. O Senhor usou Paulo de forma especial para compartilhar os vários mistérios relacionados ao Evangelho, como está lá em Efésios. Eu vou ler Efésios 3, 1-21, diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aqui vai falar em mistério, porque tudo que não está revelado ainda está em mistério. Joaquina Rossetti, Pai do Senhor, querida, como é que está o nosso amado pastor Antônio Raimundo do Carmo? Um abraço para vocês, viu? Fiquem na paz. Qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, olha só, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, que me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus e que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus,
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mas observe, gente, a repetição do pronome nós. Falamos da sabedoria de Deus. Paulo inclui os outros apóstolos. Esta sabedoria resulta na glória do povo de Deus, né? Efésios 1 tem uma das melhores exposições deste plano das eras. Por 3 vezes nessa passagem, Paulo explicou que tudo isso era feito para a glória de Deus. Lá em Efésios 1, 6, 12 e 14, pense nisso. Um dia vamos participar da glória do Senhor. Aí está Leandro Paz, a paz do Senhor, querido, Deus abençoe. Eu dei-lhes a glória, está lá em João 17, 22 a 24. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, é a oração sacerdotal de Jesus para a igreja, para os judeus e para todos nós. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Lá em Romanos 28 e 30, nós ainda continuamos, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ora, irmão querido, irmã querida, nós estamos sendo preparados. Antônio Raimundo, você está aí, querido, um abraço, a paz do Senhor. Nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo preparados, como diz Eclesiastes 7:29, diz Salomão assim: achei aqui uma coisa, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, o homem se contaminou, o homem está impregnado de coisas, de vícios, que o separa do Criador, que tirou dele aquela condição de viver junto dele. Mas ele quer te preparar, ele quer me preparar para trazê-lo de volta. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, queridos, quando nós lemos Malaquias 3:3, diz que o Senhor vai se assentar como purificador da prata e do ouro e vai purificar os filhos de Levi. Então essa purificação vai acontecer exatamente como a prata é purificada. A prata, segundo os entendidos, é o metal que tem mais impurezas. Então, quando o Orives vai trabalhar a prata, ele vai levar ela a uma temperatura, o fogo a temperatura de 999 graus Celsius. Então, alguém quis ver
como é que a prata era purificada, e um ourive convidou a pessoa, ela foi assistir, ele colocou dentro do recipiente, levou o fogo e ficava olhando, né, diretamente para a prata. A Michelle Cope, bem-vinda, querida. Ele ficava olhando, não tirava os olhos da prata, e a pessoa ficou incomodada. Eu estou vendo que o senhor nem pisca olhando para essa prata. Então o ourive disse: eu temo que se tirar os olhos, ela passe do ponto e então ela se perde. Ela disse: como é que o senhor sabe que ela está no ponto? O ourive disse: é quando eu vejo a minha imagem nela. Olha, meus irmãos, aquilo deixou muito claro por que provações, porque somos provados, porque estamos sendo lapidados, porque o Senhor quer nos trazer de volta àquela posição inicial, não é? Por isso é que temos que ser a imagem do seu Filho, que é o varão perfeito, não é? E o Senhor quer nos trazer, por isso que Ele quer trabalhar no seu caráter, quer trabalhar em tudo que pode tirar de você as qualidades pelas quais Deus tem lutado para trazer a sua criatura de volta. Agora veja bem, né? Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, aos que chamou, também justificou, também predestinou. E aí você vai ver que todo esse processo de todas as coisas, você está sendo preparado para voltar, né, àquela posição que Deus te criou. É isso que Ele quer de nós. Por isso que Ele deu o Espírito Santo para morar dentro de nós, porque o Espírito Santo vai nos convencendo, vai nos despertando, vai nos dando forças para a gente separar. Isabel Coiado, Reverte, bem-vinda, Pai do Senhor. Então você está sendo trabalhado. Ah, pastor, mas eu estou passando tantas provas, tanta luta. Dá glória a Deus, não é? Pede forças a Deus e não desanime, não é? Porque como está em 24:10 de Provérbios, se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Mas se você confia no Senhor, Ele está do teu lado, Ele nunca vai deixar você sozinho na sua peleja, na sua batalha. Há crentes que estão sendo trabalhados em fogueiras, provações, lutas, não é? E eles às vezes vão dizer, como já tive a oportunidade de dizer: Senhor, eu não entendi, não é? Mas mesmo que você não entenda, faça como Jó. Jó também não entendia toda aquela provação que ele estava enfrentando. O que ele encheu os ouvidos de Deus do porquê, mas depois ele entendeu o porquê Deus estava trabalhando na vida dele. Algumas arestas precisavam ser trabalhadas na vida de Jó. Talvez você não entenda isso, mas algumas arestas na tua vida Deus está trabalhando. Por isso, a prova na sua vida. Mas voltando lá, o Ourives então diz: quando é que o senhor sabe que a prata está no ponto? É quando eu vejo a minha imagem nela. Vocês já imaginaram? Será que Deus olha para você e vê a imagem dele em você? Será que Ele vê a imagem dele no pastor Gênesis? Será que Deus está vendo a imagem dele em vocês que estão comigo nessa live, vocês que vão assisti-la depois? Isso é importante, irmãos. Hoje nós estamos muito parecidos com o mundo. Há crentes que nem se sabe que ele é crente. A filha do Billy Graham, dando uma entrevista, disse: nós estamos vivendo uma época onde os crentes são crentes na igreja domingo, de segunda-feira até chegar o outro domingo, eles se tornam invisíveis. O crente não pode ser invisível, o crente tem que ser visível. Está lá o que Jesus disse no capítulo 5, 13 a 16 do livro de Mateus: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, o que ele vai salgar? Para nada mais presta, né? Vós sois a luz do mundo, não se pega uma luz e se esconde, né, debaixo do alqueire, mas se põe no velador. A vida do crente, o testemunho do crente é uma demonstração que ele nasceu de novo, que ele é uma nova criatura, que ele está indo morar com o Senhor no céu e está agora aqui só sendo preparado, as arestas estão sendo cortadas. Então é preciso que você tenha muito disso. Então, voltando sobre a sabedoria, esta sabedoria envolve a ordenação de Deus. Isso significa que Deus criou o plano e colocou em prática e cuidará para que tenha êxito. O grande plano de redenção não foi um adendo precipitado por parte do Senhor depois que viu o que o ser humano havia feito, quer dizer, a sua queda. Até a morte de Jesus Cristo foi ordenada por Deus. Mas por quê? Por que ela foi ordenada por Deus? Porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu precisava que Jesus interviesse na nossa prova, na nossa luta, porque o homem por si, pelo seu sacrifício, pelos seus esforços, ele não conseguiria voltar para Deus. Mas através de Jesus, usufruindo do sacrifício de Jesus, você agora tem o seu pecado expiado e você pode voltar para o Senhor. Então aqui em Atos 2, 22 a 23, nós lemos: homens israelitas, é aquele testemunho que Pedro vai dar, não é? Porque eles ficaram assim extasiados de ver a manifestação do Espírito Santo, não é? Então agora eles vão ouvir o apóstolo falando: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e mataste pelas mãos dos injustos. Aqui ele está mostrando o que eles tinham feito com aquele que tinha operado tudo que operou, seja na descida do Espírito Santo e mais o que vai acontecer. Em 1 de Pedro 1, 18 a 20, nós lemos: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata, o ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Ele veio, cumprindo a vontade de Deus, em seu favor, em meu favor. Agora você, para tomar posse, não é, desta grande dádiva, tem que crer. Tem que nascer de novo, porque o mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo. Você aceitou Jesus, desceu as águas batismais, não é? Quando você desce as águas batismais, enquanto você é imerso, sepulta o velho homem. E quando você sai das águas, você ressuscita para uma nova vida. Um dos segredos de uma vida de oração eficaz é tomar posse dos propósitos de Deus pela fé. Atos 4, 23 a 31 diz: e solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E lá a ordem deles é: não fale mais no nome desse Jesus. Vocês não podem, vocês estão proibidos, não é? Mas eles não se calaram, como nós não vamos poder nos calar também. E ouvindo eles isto, quer dizer, nessa reunião, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha a oração deles, eles estavam perseguidos, não é? Eles estavam proibidos de falar e eles estavam falando valentemente, fazendo a obra, mas eles não pediram nada contra aqueles que eram contra eles. É isso que nós temos a aprender, irmãos. Tem pessoas que estão querendo que Deus desça e destrua aqui, destrua ali. A missão da igreja é pregar o evangelho, pagar o preço. Olha o que ele diz agora, pois olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. É isso aí, não é pedir contra os inimigos, é pedir graça de Deus para que os teus inimigos sejam libertos, conheçam o Senhor e se sirvam de tudo que Ele tem para lhes dar. Enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Agora conclui: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, olha aqui, irmãos, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É a nossa missão, anunciar a palavra de Deus.
Agora voltamos à sabedoria. Esta sabedoria está oculta do mundo não salvo. O mundo não salva, essa sabedoria está oculta. Quem são os poderosos desta era que Paulo menciona? É óbvio, os oficiais do governo não sabiam quem era Jesus quando ele estava na terra, como está lá em Atos 3, 17 a 19. E agora Pedro vai falar para eles, né? E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Agora ele vai dar uma palavra que foi slogan da nossa abertura do programa Hora da Restauração, muitos anos, né? Está lá, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Então, a porta está aberta até para os inimigos. Por quê? Porque Jesus veio buscar e salvar o perdido, de inimigo, amigo, não importa. Ele veio buscar e salvar. E como disse um pregador, do berço ao caixão estão todas as oportunidades das pessoas. Quando Jesus orou na cruz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, está lá em Lucas 23, 34, Jesus estava fazendo o eco a esta verdade, né? Sem dúvida, a ignorância deles não é desculpa para o pecado que cometeram, porque o Senhor tinha dado todas as provas e eles deveriam ter crido, né? Como nós também, nós estamos vivendo dias, né, que o evangelho é pregado aqui, ali e acolá, né? Será que as pessoas estão despertando para o momento em que o Senhor está nos abrindo os olhos? Vamos para a conclusão. Por fim, esta sabedoria se aplica à vida do cristão hoje. Não é? Então, o quê? Não adianta você enaltecer, valorizar, tudo bem. Nós temos homens de Deus que têm feito trabalhos extraordinários, ensinamentos extraordinários, mas não podemos esquecer que eles são apenas instrumentos de Deus, como está aqui no capítulo 10. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Servos de Deus, instrumentos de Deus que estão sendo usados, não é? Estão sendo usados para que você seja abençoado e instruído, né? Como ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são o quê? E vocês são lavoura de Deus. Amém, queridos? Então está aí, não é? Eu estou já partindo para a nossa conclusão e eu quero deixar agora o convite para vocês, não é? Que se desejarem, né? E eu creio que você vai desejar. Hoje é 15 para meia-noite, até a meia-noite e 30, nós temos uma audiência com Deus e você. Nosso pastor Elci Santana, como eu disse, ou alguém que ele encaminha para fazer. Ontem nós tivemos um colega fazendo um bom trabalho. E o importante é isso aí, não é você ter um guru. Não, se ele não for, eu não vou. Se ele não estiver, não me interessa. Não, Jesus vai estar. E é você que precisa de Jesus. Somos nós que precisamos. E ali, orando, buscando a direção do Senhor, nós podemos então fazer um grande trabalho para o nosso Deus. Amém, queridos? Estou agora encerrando esse trabalho, né? E quero lembrar vocês que nós temos amanhã, sexta-feira, essa mensagem ela é repetida como mensagem matutina, não é? E nós temos ainda no sábado os nossos trabalhos de sábado pela manhã. O pastor Wesley está, né, sempre às 6 horas da manhã, graças a Deus, né? Deus tem abençoado este servo aí, né, para fazer o clamor da primeira hora. E meio-dia, o clamor do meio-dia também, que tem sido uma bênção para nós. No sábado, não esqueça que nós temos a nossa mesa redonda, não é? Sempre trazendo informações, instruções para a Igreja de Deus. E eu volto no domingo, não é? Com o estudo da Palavra de Deus para vocês, né? Como já anunciei aí, vocês, quando eu terminar, vai sair de novo, para que vocês estejam, então, conosco estudando. E eu estou estudando exatamente Coríntios, né? Então, não esqueça, nós estaremos juntos na próxima domingo, às 9 horas da manhã. Amém? Deus abençoe a todos. E agora eu quero orar por você, você que entrou depois, você que vai entrar para assistir como mensagem matutina. Quero entregar vocês nas mãos do Senhor. Amém?
Pai Celeste, te agradeço pela oportunidade de estar falando com os teus filhos. Entrego todos nas tuas mãos, Pai, pedindo agora pelo teu servo, pastor Pedro Venâncio de Brito. Tu sabe a carência do teu filho, eu entrego nas tuas mãos o nosso caderno de oração que passamos na abertura, Pai, com todos os pedidos eu entrego nas tuas mãos. Pastor Werley está aí, Pai, eu estou entregando o pastor Werley nas tuas mãos, que as tuas mãos o ajude nas lutas, nas provas. Tu sabes o que teu servo está enfrentando, Senhor, mas nós sabemos que tu és um Deus que só permite a tentação, a provação e a luta de acordo com as nossas possibilidades e capacidade de suportar. Mas eu te peço, fortalece também o teu servo. Também os pedidos que porventura entrem, Pai. Outro dia o nosso pastor Antônio Raimundo Carmo também estava se tratando, a sua esposa Joaquina Rossetti, a família. Eu quero entregar todos nas tuas mãos, Pai, com todos os pedidos que nós temos. Se algum pedido entrou nessa live, algum pedido por alguma necessidade, eu já estou te apresentando também, Pai, pedindo que as tuas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos, ó Pai, possa atender cada um segundo a sua necessidade. Assim eu oro, entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.